Nós fomos amigos a vida toda. Teve um período que vocês ficaram sem se falar. Mas não deixamos de ser amigos. Né? Não deixamos de ser amigos. Nunca eu briguei com o Magrão. O Magrão nunca brigou comigo, nunca teve uma discussão, nunca ninguém se ofendeu, nunca teve uma separação através de uma briga. Foi um momento que eu acho que foi assim, natural o que aconteceu, mas foi um bem para mim e para ele, na realidade. Porque naquele momento que a gente se afastou, eu estava já com um pé dentro da dependência química. Né? Já estava com um pé, metade do corpo para dentro. E ele já estava alcoólatra. Então, a combinação minha com ele, juntos, naquele período, ia ser destruidora para os dois. Então, esse afastamento, no caso, para mim, foi melhor, porque eu fui internado pela minha família e acabei me recuperando, acabei saindo, não bebo, não fumo, não uso drogas, obviamente, mas ele continuou bebendo, porque a bebida, ela é lícita, cara. Tem uma história bem chata, porque... Ele queria ser comentarista. Então, eu estava na TV Globo naquele momento, estava na redação, ele me ligou e falou, pô, Big, eu tô sabendo que a Globo quer mais um cara para comentar jogo em São Paulo, para te ajudar, que realmente eu estava sobrecarregado. E aí ele falou, você não dá um toque nos caras, meu, vê se eles estão a fim de que eu vá para aí. Eu falei, pô, Magrão, vou falar já, estou aqui. Eu fui falar com o diretor, e o diretor me falou assim, pô, seria maravilhoso, Casão. Você e o Magrão aqui, seria um sonho ter vocês dois como comentaristas. Só que a gente não confia nele. Porque ele tinha uma entrevista, ele estava comentando para a Sport TV, e na final do Campeonato Paulista, acho que em 95... Ele bebeu. Ele bebeu cerveja antes, sabe? E aí não foi legal. E aí o cara falou, não. E eu falei para ele, Magrão, aconteceu isso. Aí, isso aí foi numa terça, se eu não me engano. Na quinta, eu escrevia uma página para o Estadão. E eu sempre tinha um convidado para falar sobre qualquer coisa. Né? Fiz com a Rita Lee, o Washington Oliveira, fiz um monte de gente. Guga, fiz um monte de gente, falando sobre futebol também. E eu sempre fazia no Leles, lá na Bela Sintra, que era um lugar que eu levava o convidado. E aí eu entrei para esperar o convidado, estava Trajano, o Juca e o Magrão. Aí eu falei, pô, vou lá. Cheguei lá, e aí, pessoal, tal. Aí ele falou assim, olha, o cara que se vendeu pro sistema. Nossa, eu não respondi, não xinguei, não falei nada. Eu virei, fui lá para a mesa, fiquei esperando o convidado, fiz a entrevista, saí, fui embora, e a gente se afastou. E quanto tempo? Anos? Oh, foi muito tempo, cara. E você sofreu? Cara, eu sempre tive vontade, como ele também. Depois a ex-mulher dele, a Kátia, a última mulher dele, falava que quando ele fazia aniversário, ele queria me convidar, mas ele ficava com medo se eu ia atender, se eu ia na festa. Então eu ficava do mesmo jeito do outro lado. Só que a gente estava preso aos nossos vícios, cara. Você vira um dependente, você fica egoísta. Entre ele me convidar para ir para a festa e começar a beber, ele ia escolher beber. Entre eu chamar o Magrão para sair e usar droga, eu ia escolher usar droga, porque a gente escolhe, a gente inverte os valores das coisas. Os nossos princípios, os nossos valores, eles são invertidos. Por isso que a garotada que usa droga e não tem muito dinheiro, vende coisas da casa da mãe, pega o dinheiro da mãe. Por quê? A mãe está em terceiro plano. Em primeiro e segundo plano está a droga. Mas foi mais de 10 anos, assim? Não foi mais de 10 anos. Foi bastante tempo. Ele morreu em 2011, né? Isso aí foi 2009. Ah, não foi tanto assim. 2005, Foi 2006. sentido como mais, né? Assim, na realidade, acho que foi bastante tempo. Mas para mim, para ele, não foi bastante tempo. Foi como se não tivesse um afastamento. Mas vocês se reaproximaram antes dele morrer? Conseguiu? Então, eu estava na Marginal com uma amiga minha, que é psicóloga, que mora em Londres, ela vinha de férias em julho, nós comemos uma pizza lá perto do Corinthians, a gente estava indo para o cinema, alguma coisa assim, e aí minha psicóloga me ligou e falou assim, você viu o que aconteceu com o Sócrates? Saiu agora na internet, ele está internado com uma hemorragia interna, lá no Einstein. Eu falei, pô... Desliguei e perguntei para minha amiga, vamos lá comigo no Einstein? Ela falou, vamos lá. Fui lá, cheguei, não tinha ninguém, nem repórter, nem jornalista, ninguém. Eu entrei, a Kátia saiu, falou, pô, que bom que você chegou aí, cara. Caramba, você foi o primeiro, pô, que... Mas eu não vou deixar você entrar, que você não vai gostar do que você vai ver hoje.
Mas vem amanhã de manhã que você entra. Aí outro dia acordei 7 horas da manhã e fui pro Einstein. Entrei no quarto já. Tava a Kátia, ele deitado, o Raí, mais uma pessoa, eu. Aí eu entrei e falei, e aí, Magrão? Ele falou, pô, Big, eu vou te contar uma coisa. Eu sonhei, cara, que você estava aqui ontem. Eu falei, Magrão, você não sonhou, eu estava aqui ontem. Pô, caraca, bicho. Eu falei, eu estava ali fora, só que você não me viu nem eu te vi. Mas eu estava aqui. Ele falou, pô... Aí começamos a conversar e tal. Normal, nem... Normal, ele estava legal, normal. E aí ele me falou uma coisa que eu fiquei chocado. Que naquele dia eu fiquei chocado. Que ele falou assim, pô, Big, eu pensei que eu fosse nessa. Mas eu estou pronto para outra. Qual?